Crítica textual em defesa da fé cristã. A antropologia e os gigantes do mundo antigo. Temos o texto aqui de Gênesis 6, versículo 4. Naqueles dias haviam gigantes sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus, Benei Elohim, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes da antiguidade, os varões de fama do mundo antigo. Então temos aqui o texto, aqui em hebraico, traduzido para o português interlinear. E temos aqui, naqueles dias haviam gigantes sobre a terra, e também depois, quando os anjos, Benai Elohim, anjos, sempre é anjos no Antigo Testamento. Aparece 3 vezes a expressão Benai Elohim, se referindo sempre aqui a anjos. Por isso, naqueles dias haviam gigantes sobre a terra, e também depois, quando os anjos entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes foram os heróis da antiguidade, os personagens de fama do mundo antigo. Gênesis 6, verso 4. Mesmo nas escrituras hebraicas, temos o testemunho histórico primitivo do gigantismo que dominava o mundo pré-diluviano. Esse incidente histórico ecoa também por todas as culturas e civilizações antigas. E esse é o ponto determinante para discernir uma narrativa real de uma narrativa supersticiosa, ou seja, se todas as antigas culturas e povos do mundo antigo mencionam a existência de humanos gigantes, é porque, de fato, foram pessoas reais, porque não existe no campo da antropologia inconsciente universal etimológico. A saber, não pode-se acreditar que etnias que nunca interagiram entre si decidam simultaneamente compartilhar um mesmo mito, uma mesma narrativa. Quando analisamos de modo panorâmico as crenças universais sobre a interação de deuses com os humanos no mundo antigo, está entre aspas aqui, deuses entre aspas, percebemos que essa narrativa se alinha inconfundivelmente com a de Gênesis 6:4, sobre o fato de anjos copularem com as mulheres humanas, gerando filhos, que foram mais tarde reis e imperadores de antigas civilizações. Esse episódio acabou por desencadear o surgimento de inúmeras religiões e de crenças em várias divindades, que na verdade foram anjos caídos, que reivindicavam para si o título de deuses e exigiam a adoração das antigas culturas por eles desenvolvidas. Estes anjos, de acordo com muitos escritos mitológicos e religiosos, negociavam com os nômades que habitavam a terra no período pré-diluviano, provendo-lhes conhecimentos avançados na medicina, na agricultura, na astrologia, na matemática, na farmacêutica e em magias e bruxarias, etc. Isso em troca de adoração e reverência a estes que afrontavam a Deus. Sobre estes anjos caídos também lemos em Judas, versículo 6, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, dentro do Novo Testamento já aqui. Quando compreendemos um pouco sobre cada cultura antiga entre os incas, os maias, astecas, sumérios, egípcios, hebreus, babilônicos, aborígenes, patagônios, os hindus, os chineses, os celtas, os acadianos, os sírios, etc. Percebemos que essa narrativa descrita em Gênesis 6:4 sempre se repete, mas de modo subjetivo a cada civilização. Então vamos aqui para alguns testemunhos históricos sobre a existência dos gigantes, que confirmam a narrativa bíblica e explica e implica na refutação da teoria vigente, a teoria aqui, teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Por todo o mundo temos relatos
testemunhos históricos de cronistas, de nativos, de livros religiosos, de jornais de época, como o próprio New York Times e outros de artigos publicados. Também na arte antiga, que advogam a existência de humanos gigantes num passado bem recente. Esse é o testemunho de um prestigiado historiador judeu do primeiro século sobre a realidade destes gigantes mencionados sumariamente na Bíblia. Então temos Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, que escreveu: Por esta razão mudaram o seu acampamento para Hebrom, e quando o levaram, mataram todos os habitantes. Até então permanecia a raça dos gigantes, que tinham corpos tão grandes e tão diferentes dos outros homens, que eram espantosos de se ver e terríveis de se ouvir. Os ossos desses homens ainda hoje são mostrados, ao contrário das relações credíveis de outros homens. Então temos aqui, durante 1500, quando os grandes navegadores espanhóis exploravam as costas americanas, também se observavam pistas de gigantes enormes. 3 capitães de navios espanhóis relatavam nativos superiores ao normal em suas expedições na América, assim como Francis Drake, o capitão John Smith e muitas outras testemunhas notáveis. Isto é o que o capitão John Smith escreveu sobre eles. Os Saskatchewanagus são gigantes humanos. Eles mediram a panturrilha da perna do maior homem e descobriram que era cerca de 3/4 de 1 metro, e todos os outros membros estavam em proporção. Talvez o mais intrigante e conhecido dos gigantes reais da era da exploração começou com a história do grande explorador português Fernando de Magalhães, entre os anos 1519 e 1522. Magalhães embarcou em sua mais famosa viagem, uma ousada expedição para encontrar uma boa rota para as Ilhas Moluscas, a leste das Índias, o que resultaria na primeira circunnavegação do planeta. Ele recebeu o comando de 5 navios e um deles os tirou do caminho indo para a distante Patagônia, no sul da América do Sul. Foi lá então que a expedição encontrou uma visão bastante desconcertante. Aqui está um escrito do diário do cronista oficial de Magalhães. Olha o que o cronista oficial, que narrava tudo o que acontecia na circunnavegação, disse. Quando saímos daquele lugar, finalmente chegamos aos 49º em direção ao Polo Antártico. Como era inverno, os navios entraram no porto seguro para o inverno. Passamos 2 meses naquele lugar sem ver ninguém. Um dia, porém, vimos um homem nu de estatura gigantesca na costa do porto, dançando, cantando e jogando pó sobre a cabeça. O capitão-general Magalhães enviou um dos nossos homens ao gigante para realizar as mesmas ações com um sinal de paz. Uma vez feito isso, o homem levou o gigante a uma ilhota na presença do capitão-general. Quando o gigante estava sob a presença do capitão e de nós, ele se maravilhou muito ao sinalizar com um dedo para cima, acreditando que tínhamos vindo do céu. Ele era tão alto que chegávamos à sua cintura e era bem proporcionado. É importante notar que o relato acima saiu do diário oficial do cronista da viagem na descoberta de Magalhães. Essa é a única pessoa acima de todas as outras, cuja tarefa é registrar e manter um registro tão preciso quanto possível de todos os eventos e atividades, sejam eles exóticos ou mundanos. Ele não é apenas responsável perante o comandante da viagem, mas também perante o rei do país pelas suas histórias testemunhais com o testemunho completo e preciso dos acontecimentos durante a viagem. Com base na sua posição e responsabilidade, o seu testemunho em primeira mão de encontros dos gigantes deve ser aceita como uma informação precisa de alguém que foi testemunha ocular irrepreensível do que narrou.
Fazer o contrário é trivializar a importância fundamental dos cronistas. Essa é uma outra precisa fonte histórica cuja autenticidade do documento em sua redação expositiva não é questionada pelos eruditos sobre o período da circunnavegação do planeta. Crítica textual em defesa da fé. Aqui só são algumas narrativas históricas que eu mencionei, Flávio Josefo, né, John Smith, Fernão de Magalhães, né, a partir do seu cronista, mas tem muitas outras, principalmente na época ali da colonização das Américas. Por exemplo, tem relatos de historiadores espanhóis, né, de colonizadores espanhóis, de cronistas espanhóis, também de cronistas ingleses. É muita informação em relação às narrativas históricas no que diz respeito ao encontro, à interação com esses personagens gigantes que ainda ali, meados de 1400, 1500, ainda estavam presentes nas Américas aqui, né? Por isso que eu falei, é recente o desaparecimento massivo desses personagens gigantes. Obviamente muito menores do que foi outrora naquele período pré-diluviano. Crítica textual em defesa da fé, a antropologia e os gigantes do mundo antigo. Aí para não vir alguém aqui falar, mas não tem, é bíblico. Naqueles dias haviam gigantes sobre a terra. Gênesis 6, versículo 4.